Cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. É motivo de grande alegria nós nos encontrarmos aqui reunidos nesta noite para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer primeiramente a Deus pela tua bondade, pela oportunidade de estar tendo hoje o privilégio de poder mais uma vez estar trazendo a palavra do Senhor para a amada igreja. Aleluia. Peço que a amada igreja já abra as vossas Bíblias no Evangelho de João, no seu capítulo 1, vamos ler o versículo 1 e 2, 14 e o 18, aleluias. Quero também louvar por a vida de cada um de vocês que participa junto conosco através do canal Fonte de Graça. Que Deus possa estar entrando dentro dos vossos lares através dessa palavra. Que essa palavra possa visitar cada um de vocês, não importa qual seja o dia que você vai estar ouvindo essa palavra, se vai ser amanhã ou depois, o momento, a hora, mas que da maneira que ela tocou no meu coração, também possa tocar no coração da igreja e de cada ouvinte que vai ouvir esta palavra. Quero louvar a Deus, porque vocês também fazem parte deste ministério, cada um de vocês que se inscreveu nesse canal, que participa cada dia de cada mensagem que assim foi falada. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. E nesta palavra, eu coloquei no título dela, aleluia, louvado seja Deus, a humanidade de Cristo, aleluia, para que assim possa ficar melhor para a amada igreja conhecer aquilo a qual o Senhor me falou e aquilo que eu vou tentar expressar da maneira que Deus colocou no meu coração para a amada igreja. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, aleluia. O versículo 14 vai dizer assim: e o verbo se fez carne e habitou, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a glória, glória como do unigênito do Pai. O verso 18 que diz: ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, este a nós nos fez revelar. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. Eu louvo a Deus por esta mensagem, porque ela é uma mensagem que nos atualiza nos nossos dias atuais. Os momentos da qual a igreja está enfrentando, aquilo que está acontecendo sobre as nossas vidas e que muitos de nós, aleluia, não tem conseguido vencer esses acontecimentos nos nossos dias. Mas louva a Deus porque muitos de nós têm passado por estes momentos que o Senhor passou na face da terra, aleluia, e conseguiu vencer. E eu creio que se nós permanecer firme nesta palavra, nós também vamos conseguir vencer da mesma maneira que assim o Senhor venceu nos seus dias. A palavra de Deus nos diz que no princípio era o verbo, e esse verbo era o próprio Jesus Cristo. Desde o início da criação, desde antes de existir a terra, já existia o Cristo, o Criador, juntamente com Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que lá em Gênesis, no seu capítulo 1, e o verso 1, que tudo que ele fez foi junto, ele diz: haja luz e houve luz. E quando o Senhor Jesus Cristo naquele dia diz, através da sua palavra, que o Espírito do Senhor habitava sobre a face das águas, aleluia, é porque não estava somente Deus, e tudo que foi feito foi através deles. A palavra de Deus já nos refere que essa ali já seria mais de uma pessoa. E a palavra de Deus ainda vai nos afirmar que ninguém jamais viu Deus, mas o unigênito, esse a quem o Pai quis revelar. Esse muitos viram, aleluia. Esse conseguiu chegar até o nosso meio para que assim nos desse condições para que nós possamos estar aqui hoje, ouvindo essa palavra, meditando nessa palavra dia após dia, rejeitando aquilo a qual o mundo nos oferece, da mesma maneira que o Senhor rejeitou. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. A amada igreja também precisa rejeitar, mas só que tem um grande diferencial nos nossos dias atuais, porque hoje, quando nós precisamos de alguém para estar ao nosso lado, nós temos o Espírito Santo, o Consolador, da qual o Senhor nos prometeu que ele estaria conosco a todos os dias, aleluia, porque a própria palavra de Deus vai dizer que ele estaria conosco até a consumação do século, aleluia. E a mensagem, aleluia, da qual o Senhor colocou, eu vi que em alguns momentos, quando o Senhor
Senhor Jesus Cristo se sentia só, quem descia para poder consolar ele eram os próprios anjos. Aleluia, louvado seja Deus. Uma coisa que foi criada por Deus para poder estar a serviço da amada igreja. Aleluia. Mas quando foi uma vez nossos dias atuais, se nós for começar a meditar na palavra de Deus, nós vai ver que quem está junto conosco, nos consolando, nos fortalecendo, é o Espírito do Todo-Poderoso. Aleluia. Porque a palavra de Deus vai nos dizer, no livro de Mateus capítulo 4, verso 2, aleluia, que Jesus, ele teve fome. Aleluia. Isso é uma coisa que muito nós podemos contemplar nos nossos dias atuais. Pessoas que têm fome, pessoas que estão passando por necessidades. Aleluia. E quando o Senhor Jesus Cristo está neste momento, ele está saindo de uma ocasião aonde ele foi conduzido em espírito para poder estar falando com Deus, para estar buscando um preparamento para poder entrar dentro de um ministério a qual tem sido um propósito colocado. Aleluia, louvado seja Deus, por ele, Deus, desde o início, para poder resgatar as nossas vidas, para levar diante de Deus novamente. E quando a palavra de Deus vai nos dizer que o verbo se fez carne, a Bíblia está nos afirmando que o próprio Cristo, ele se materializou em humanidade, nascido de mulher, como todos aqui conhecem as histórias de uma mulher virgem, purificada por Deus, preparada por Deus, aleluia, para que assim pudesse ter sido, para que nós pudéssemos entender que nós também possamos vencer nos nossos dias atuais tudo aquilo que é colocado adiante de nós. Aleluia. Porque na própria lição que estamos estudando nos nossos dias atuais de hoje, está falando nas nossas escolas bíblicas que rejeitarmos o diabo e ele fugiria de nós. E não vai haver nenhuma tentação sobre as nossas vidas que não é terrena. Aleluia. Mas o Senhor Jesus Cristo, aleluia, nessa mensagem, no capítulo 4 de Mateus, ele foi tentado desde o início, quando a palavra vai dizer que ele passou 40 dias, 40 noites sendo tentado. E hoje pela manhã foi disso que, acabando, aleluia, essa passagem, disse que o próprio adversário saiu e pôde esperar um momento oportuno para poder novamente tentar a eles. E eu quero dizer para a amada igreja, ainda que hoje nós possamos ter fome, nós possamos ter sede, mas que nós possamos ter fome e sede de justiça, fome e sede de poder compreender essa palavra, fome para poder não desistir dos nossos dias atuais, daquilo do qual o Senhor tem preparado para conosco, aquilo qual Deus tem colocado para que nós possamos continuar, ainda que nós possamos olhar e vermos, Senhor, a necessidade sobre a minha vida é muito grande, eu já não estou mais conseguindo resistir, eu já não estou mais conseguindo relevar adiante aquilo a qual o Senhor tem preparado para comigo, aquilo que o Senhor tem colocado sobre mim, e muitas das vezes eu vejo que eu tenho fome de poder fazer a tua obra, eu tenho fome de poder orar, eu tenho fome de poder buscar a tua presença, mas isso eu não tenho conseguido, porque os nossos dias atuais são muito corridos. Aleluia, louvado seja Deus. Aí, como diante das nossas correrias, ao finalizar o dia, muitas das vezes nós olhamos e vemos, Senhor, hoje eu não tenho mais força, eu estou cansado e não vou conseguir fazer mais nada. O que eu quero agora é tomar um banho, deitar e descansar diante da minha televisão, para que assim eu possa preparar-me novamente para poder seguir adiante o dia de amanhã, correr atrás dos meus objetivos. Aleluia, legal, até aí nós estamos certos, porque nós estamos dentro do nosso próprio eu, e a palavra de Deus vai nos dizer, aleluia, no Evangelho de João, no seu capítulo 4, aleluia, versículo 6, que Jesus também sentiu cansaço, para que a igreja possa entender, aleluia, que quando ele chega perto de uma fonte, quando ele sai, em determinado passando, ele ia em uma cidade de Samaria, no capítulo, versículo 2, se não me falha a memória, versículo 4 vai nos dizer que ele ia em uma cidade saindo da Galileia e da Judéia, mas ele tinha que passar pela província de Samaria. E quando ele ia passando naquela província, ele chega em um certo ponto determinado, em uma fonte, aleluia, ou um poço de Jacó, a qual a história, a igreja conhece muito bem. É uma parte que todos gostam de citar e dizer que mais a hora vem e a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas no versículo 6
6, a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, cansado daquela viagem, ele para naquele momento ali e senta para poder descansar. Não são palavras minhas, se a amada igreja quiser, está escrito na própria palavra. E naquele dia nós vemos porque o Senhor Jesus Cristo cansou naquele lugar. E muitas das vezes nas nossas caminhadas nós vamos cansar, porque somos matéria da mesma maneira que o Senhor estava materializado naqueles dias, aleluia. Mas só que naquele dia, quando ele para, o propósito de Deus sobre a vida dele era algo extraordinário, porque ele poderia tomar outro destino, ele poderia ter navegado através de um barco, tomado outro caminho, mas o propósito de Deus era que ele teria que passar por aquele local, para que a amada igreja pudesse entender que nós possamos estar cansados, mas não possamos desistir daquilo do qual está sendo designado para que nós possamos fazer, que nós não possamos parar, simplesmente dizer que hoje eu estou cansado, eu não vou visitar o meu amado irmão que está doente, eu não vou até na casa do meu irmão, porque eu trabalhei o dia inteiro, meu dia foi cansativo, ou cheguei de viagem, estou cansado, não vou adorar a Deus juntamente com a igreja, porque o cansaço tomou conta do meu corpo, e eu vou me sossegar neste lugar, aleluia, louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus nos diz que quando ele para naquele lugar, Deus tinha um propósito para que ele pudesse conversar com aquela mulher. E quando nós achamos que nós possamos parar, é porque o Senhor ainda tem algo maior para nossas vidas, algo maior para poder nós fazermos nos nossos dias atuais. E quando nós paramos muitas das vezes nos nossos dias, no nosso trabalho, nós falamos: estou cansado, vou sentar. E sempre vai ter aquele que vai aproveitar deste momento também para poder estar ao nosso lado. E é o momento oportuno de nós podermos aproveitar esta mensagem e começar a falar do Senhor, começar a pregar o evangelho para eles, para que essa palavra não seja somente anunciada aqui dentro, somente anunciada pelos canais, nem mesmo pelas coisas, mas sim temos o próprio contato com aqueles que estão ao nosso lado. Aleluia, louvado seja o teu santo nome, porque essa é a grande realidade. A igreja está cansada, aleluia, e temos deixado muitas das vezes a desejar na obra de Deus. Nós não temos querido mais fazer aquilo qual o Senhor falou para nós fazer. O cansaço tomou conta de nossos corpos físicos. Muitas das vezes o nosso espírito está forte, a nossa vontade de fazer a obra, mas quando nós olhamos e vemos que a carne está falando maior do que o nosso espírito, a carne está dominando a igreja, estamos deixando a desejar com Deus. Mas o Senhor nessa noite quer trazer para a amada igreja que assim a igreja pode continuar tendo força para seguir jornada, que a igreja possa continuar buscando, porque quem nos fortalece é o Espírito Santo. Quem vai nos dar condições de caminhar, aleluia, não vai ser eu que vou carregar o meu irmão nas costas, não vai ser você que vai carregar a sua família nas costas, mas vai ser através da sua palavra, da sua força, que vai trazer força para que o Espírito do Senhor possa fortalecer cada um daqueles que estão aos nossos lados. E que eu acho bastante interessante ainda, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele também consegue se emocionar dentro da palavra do Senhor. Porque quando hoje nós vamos ver aqui que a mensagem a qual o pastor leu, aleluia, ela está aqui, aleluia, também nessa mensagem a qual o Senhor tinha nos preparado. E agora no finalzinho desta palavra, que agora a pastora começou a contar algo que aconteceu hoje, nessa semana, aleluia, a qual também está preparado dentro desta mensagem. E quando ela falava, ela começava a chorar, e eu começava a entender o porquê ela falou ali. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que um certo dia, duas mulheres perdem um irmão, aleluia, uma mensagem bastante conhecida. Um homem cujo nome era Lázaro, e eles mandam chamar o próprio Senhor Jesus Cristo para poder estar ali, para que ele pudesse fazer algo. E quando o Senhor Jesus Cristo chega naquele lugar, aleluia, é uma grande multidão, e muitas pessoas no meio daquela multidão ali estão chorando, porque perdeu um ente querido, assim como nós também choramos nos nossos dias, quando perdemos alguém, algum conhecido, alguém parente.
Nós nos emocionamos e choramos. Muitas das vezes choramos por emoções de alguma coisa. E muitas das vezes choramos porque a morte bateu na porta de alguém. Mesmo nós sabemos que a morte para nós são somente um pequeno intervalo para até o dia da ressurreição com Cristo, porque todos nós que somos salvos iremos ainda nos encontrar. Mas em João 11:35 a palavra de Deus vai nos dizer assim, eu lembro como se fosse hoje ainda. Esse foi um primeiro versículo da Bíblia que eu apresentei perante a igreja, que ela diz, Jesus chorou. E quando Jesus vê aquela multidão chorando, o coração do Senhor também se emociona em ver aquilo. Irmãos, não é vergonhoso nós chorar. Não adiantamos muitas das vezes nós achar que somos fortes, que não vamos chorar. Porque em algum momento de nossas vidas, nós vamos chorar também. Nós vamos ver que em algum momento de nossas vidas, nós vamos ter que passar por situações que mesmo nós sermos fortes, dizemos, eu sou durão, eu não vou chorar, eu vou resistir. Mas algumas vezes nós vamos sair, em particular, nós vamos nos retirar, para que assim também nós possamos chorar, nem que sejamos sozinhos. Eu acho bastante interessante que muitas das vezes, quando nós estamos sozinhos, que nós choramos, algo acontece que vem nos consolar. É o Espírito do Senhor que nos apresenta perante nós e vai consolar aquilo que está dentro do nosso coração. É aquela tristeza que está dentro, é aquele vazio que existe entre a alma e o Espírito, desde aquela perda de Adão lá em Gênesis até os nossos dias atuais. Eu creio que dentro de cada um de nós ainda há um vazio. E esse vazio só vai ser preenchido o dia que nós chegarmos na glória. Ainda que nós sentimos a presença do Espírito Santo, nos jubilamos, nos alegramos, fazemos como o salmista Davi, saltamos na presença do Senhor. Mas vai ter momentos de nossas vidas que nós vai estar vazio, precisando de ser preenchido com água. E eu acho que foi por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo naquele dia ele chora, porque ele sentiu assim, Pai, eu sei que eu estou aqui no meio, tudo posso, todas as coisas, mas o Senhor agora neste momento está vendo que há vazio dentro de cada coração. A pessoa se sente entristecida porque perdeu algo, porque perdeu alguém, porque Jesus naquele momento ele sente as mesmas emoções que nós sentimos nos nossos dias. Sente as mesmas necessidades, sentiu a mesma precisão de poder estar junto daquele qual, porque ele sabia que um dia ele também teria que passar por aquilo. Talvez dentro de si ele pensou, Senhor, um dia eu vou ter que estar passando, colocado dentro de um sepulcro, assim como Lázaro está, e talvez por causa disso ele chorou, porque ele já imaginando tudo aquilo que ele ia passar, por todo aquele sofrimento, por dores, e talvez pensando naqueles que estavam ao seu lado, que iria ficar para trás, que iria chorar por ele. Talvez ele imaginou que no dia dele, aleluia, louvado seja Deus, sabendo ele de tudo que iria acontecer, mas talvez ali passou sobre a sua mente que as pessoas que estariam também ali ao seu lado iriam chorar, como ele chorou naquele dia, e vendo aquelas pessoas que estavam ali chorando. Aleluia. E em Lucas 22:42, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele também começa, quando ele, essa aqui foi a mensagem a qual o pastor foi lido hoje, aleluia, quando ele leva aqueles ali, que ele começa a orar, que ele fala assim, Pai, se possível, passa de mim este cálice, aleluia. Jesus naquele momento ali, ele estava se sentindo sozinho, ele estava se sentindo angustiado, talvez ele estava sentindo apavorado, sentindo dores, aleluia, pavor, de poder saber que ele iria passar pela morte. Talvez ele estava ali naquele momento ali, totalmente pensando, Pai, porque eu tenho que passar por isso, porque o Senhor não pula de mim esta hora, para que o Senhor não precise de nada disso, e já me coloca em um cenário diferente. Alguns estudiosos falam que no versículo, aleluia, louvado seja Deus, 44, quando ele fala assim que a gota do seu suor se transforma em sangue, diz que a agonia era tão grande por saber que tudo aquilo estava passando por ele, e maior coisa, ele ainda iria ter que passar, sabendo que toda a carga da humanidade estava sobre a sua vida, aleluia, o seu suor se transformava em gotas de sangue. Alguns estudiosos dizem que os seus vasos sanguíneos estouravam,
de tanta pressão que estava passando naquele momento. Coisas que, se fossem nós, nos nossos dias atuais hoje, nós poderíamos até mesmo ter um derrame. Talvez nós não suportaríamos, teremos um AVC e morreria naquele momento, porque aquilo era a pressão da qual se encontrava em seu corpo. Aleluia. Porque Jesus, ele passou pelas mesmas emoções que nós passamos. Jesus, ele não desistiu como nós desistimos, porque ele tinha um propósito na vida. Ele tinha algo que ele traçou desde o dia que ele foi gerado no ventre. Assim como cada um de nós tem uma linha traçada que o povo diz, o propósito de Deus, desde o dia que nós fomos começar gerado dentro do ventre da nossa mãe. Sei que muitos de nós desistem pelo caminho, muitos de nós deixam de lado porque não aguenta a pressão que vivemos. Falamos, é muita coisa dentro da minha mente, eu vou largar isso de lado e vou deixar. Muitas das vezes nós vemos professores que entram em depressão porque não aguenta a pressão de alunos dentro da sala. Médico desiste da sua profissão porque não aguenta aquilo que passa, aleluia, dentro dos hospitais. E agora você imagina o próprio Cristo sabendo de tudo o que acontecia na humanidade, cada pecado, o pecado que eu pratiquei na minha vida antes mesmo de eu nascer, ele saberia que estava sendo colocado sobre os seus ombros. Isso tudo foi por amor a mim e por amor de cada um de nós. Não adiantamos nós achar que somos fortes, porque nós não suportaríamos aquilo a qual o Senhor passou. A necessidade do amor que ele teve por nós é maior do que tudo que nós possamos imaginar. Simplesmente para poder salvar, aleluia, pessoas como nós, pessoas que a humanidade não dão valor, pessoas que muitas das vezes são rejeitados, mas Jesus, aleluia, louvado seja Deus, suportou toda essa carga emocional, física, espiritual, simplesmente para provar que a humanidade pode vencer. E que eu acho interessante que aqui, dando nesse conteúdo aqui, nesse intervalo do 2 até o 4, aleluia, a palavra vai dizer que o anjo desceu, aleluia, para estar ali com Cristo. Agora você se imagina você sozinho, em um quarto fechado, orando a Deus e buscando resposta, orando a Deus e querendo saber o que está acontecendo na sua vida. Não vai vir um anjo do Senhor para te consolar nessa noite, neste momento. Lembra do livro de Gênesis? Que o Espírito do Senhor parava por sobre a face das águas. É esse Deus que vai vir para poder consolar o seu coração, para vir para te acalmar, para que você possa entender que você, acima de tudo, você tem um grande valor para Deus. E muitas das vezes nós agora voltamos e vemos que o salmista vai começar a expressar algo que aconteceria na vida do Senhor, que aconteceu, aleluia, louvado seja Deus. Porque quando nós lemos João 19, 28, Jesus continuou tendo sede. A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor teve sede. Mas o que eu acho interessante é que no Salmo 69, aleluia, o versículo 21 vai dizer que na minha sede eles me deram vinagre. Não é como nós que quando temos sede, que batemos em alguma porta, que pedimos, eles nos servem água. Mas quando o próprio Senhor Jesus Cristo disse que eu tenho sede, aleluia, deram vinagre para ele servir, deram vinagre para que ele pudesse tomar. Por que deram vinagre para Cristo? Porque o Senhor estava totalmente desidratado por amor a mim e você. O Senhor Jesus Cristo estava totalmente destruído, mutilado, um corpo, seu corpo físico estava totalmente destruído, por amor a mim e a você. Mas Ele não desistiu. Assim como nós desistimos por pequenas coisas, por pequenas palavras, nós desistimos de prosseguir neste evangelho. Nós deixamos e até muitas vezes renunciamos o nome do nosso próprio Cristo,
do nosso Criador por pequenas coisas. Jesus, ele poderia ter deixado de lado para poder me salvar. Ele poderia dizer que ele que se vire. Eu não preciso passar por isso. Eu não preciso ser açoitado por amor a ninguém, porque quem precisa ser amado sou eu, porque eu sou o Criador e não a criatura tem que ser amada por mim. Mas o objetivo do Senhor era que nós possamos entender que palavras não podem nos parar. Tentações não podem fazer nós desistir. Lutas não podem fazer você parar. Lutas não podem fazer você se render. Mas isso possa acontecer na sua vida, você pode erguer a cabeça e dizer: Senhor Jesus, eu vou vencer pelo teu nome. Eu vou prosseguir pela tua palavra, por amor daquilo que o Senhor passou por mim. Porque quando nós lemos a palavra e vemos, aleluia, que Jesus teve fome, o salmista vai dizer, 69, versículo 21, que em minha fome eles me deram fel. Eles não teve dó do Senhor. Eles não ofereceu um pedaço de pão para ninguém. Para o Cristo ofereceu fel. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus fala assim, ó: eu sou o pão da vida. Quem tem fome, aleluia, ele é o banquete. A sua necessidade que nós passamos hoje em qualquer área da nossa vida, você possa entender, antes de tudo isso, Jesus passou por amor a nós. Jesus, ele passou fome, passou luta, perseguições, rejeições, necessidade, foi açoitado, foi moído, foi crucificado, foi furado com uma lança, aleluia, por amor a nós. João 19, 51. Se não me falha a memória, ou é o 52. Mas a palavra vai dizer que ele foi furado por uma lança. E nessa furação saiu sangue e água, para poder saciar a minha sede e a sede de cada um. Se você tem sede de justiça, busque a Deus. Se você tem sede, aleluia, de estar perto com Deus, medite na palavra. Comece a buscar mais a Deus, que Deus vai te dar força para você vencer, da mesma maneira que Jesus venceu. Somos pó, somos cinza, mas o Senhor Jesus Cristo diz, aleluia, eu venci o mundo. E que nós possamos estar pensando nessa palavra. Ele não venceu o mundo porque ele é Deus. Ele venceu o mundo para provar para a humanidade que se nós amar a Ele da maneira que Ele nos amou, nós também vai vencer. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.